Olá, pessoas! Vocês estão vendo e ouvindo o Duda Math. Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje eu estou aqui com meu amigo Carlos Ronaldo para a gente falar sobre repertório de carreira e tomada de decisão. É isso aí, Carlinhos? É isso mesmo, a gente vai ter uma aula aqui, né? E literalmente com um professor. Literalmente com um professor. Por favor, então, apresente o nosso convidado, Marcel. Eu acho que eu vou parar no último cargo, porque assim, é professor, é multiempreendedor, já trabalhou na indústria, já trabalhou, está no mercado financeiro. Estou falando aqui com o Rodrigo Hill, hoje Senior Head de Negócios Digitais e Performance do Banco Santander. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje é só Rio, né? Hoje é só Rio. Tá bom. Pode ir no Rio tranquilo. Rapaz, eu já comecei a falando um pouquinho do ponto aqui. Tu tem uma carreira bastante grande, mas principalmente ela foi abrangente no ponto de vista das indústrias, né? Você acabou pegando aí um repertório bastante heterogêneo ao longo da sua carreira. Hoje, como executivo de banco, passando por tudo que você passou, como é que você encara o fato de ter tido uma carreira heterogênea? Ela te ajuda como? Nossa, muito interessante essa pergunta aí. Eu vou começar lá atrás. E tem uma parte aí que é bastante obscura da minha vida, que é quando eu comecei no Senai fazendo ferramentaria, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Tá, essa não tá nem no LinkedIn. Essa eu nem coloquei no LinkedIn justamente porque ela não agrega no que eu faço hoje, mas ela tem um lado, quando você fala assim, o que tem em comum de todas as empresas que eu passei hoje, é a disciplina. Então, a disciplina que eu aprendi dentro do Senai, que era uma das escolas, uma das melhores que eu estudei até hoje, a pessoa entra ali sem saber o que fazer e sai homem. Porque realmente é uma escola que molda as pessoas. E ali a gente aprende a ter muita disciplina. Muita disciplina. Eu acho que um dos pontos principais é a disciplina. A outra é o gosto de querer fazer, sempre entregar mais, de fazer mais. Eu tenho sempre esse sentimento, um sentimento que eu gosto muito e que eu carrego desde todas as empresas que eu trabalhei, é o sentimento de dono. Então até a minha esposa, ela brinca, fala, ixi, agora ele entrou na Philips, agora tudo a casa vai ser Philips. Quando eu trabalhei na ASUS, agora os celulares e notebooks vão ser todos ASUS. Então eu visto a camisa de fato e tenho um sentimento de dono. Acho que esse sentimento de dono faz com que eu busque cada vez mais informações, que eu vou atrás e que de fato eu faço a entrega que eu tenho feito aí ao longo da minha vida, da minha carreira profissional aí com êxito. E também me aventurando nessa parte de empreendedorismo, que eu digo que é o meu maior MBA que eu paguei na minha vida. De aprendizado, de não ser ingênuo, né? A gente aprende muito a não ser ingênuo aqui, a gente aprende o valor que as empresas têm quando a gente está nelas, porque quando a gente sai o sobrenome a gente perde da empresa que estava. Você é outra pessoa no mercado, né? Sim, né? Uma coisa era o Rio da Philips, né? Rodrigo Hill Philips, você tem o Rodrigo Hill agora, que é a minha empresa, né? Que a gente fundou, que é a CRP. Mas com muito orgulho, tenho muito orgulho dessa passagem, acho que foi um divisor de águas para mim, de empreender. Eu tenho muito essa cabeça de empreendedor. Foi um teste, eu tinha um filho de 1 ano nessa época. Estava 9 anos na Philips, com uma carreira super consolidada. E aí eu falei, bom, ali foi um efeito de um ponto de inflexão na minha vida, né? O que eu devo fazer agora? Vou pro meu sonho de empreender, sendo que eu programei minha vida inteira ali, programando à noite para fazer o sistema. Eu montei 2 RPs do zero em Delphi, né? Para quem conhece essa parte de programação aí. E eu falei, bom, ou eu aposto tudo agora, que eu tô jovem, tinha 29 anos, com um filho de 1 ano, ou não, acho que empreender não vai ser mais para mim. E aí eu fui. Pedi a conta, 9 anos de empresa. Eu lembro do meu chefe assim, sabe que não tem negociação, né? Eu falei, não, mas não tem mesmo, né? Vambora, vou pro meu sonho. E fui. Ali toquei 2 anos e meio, primeiro ano super bom. Já o segundo ano, tomamos alguns capotes ali de clientes que não pagaram, enfim, um pouco da ingenuidade que eu comentei no início. E aí acabei recebendo um convite nessa época de baixa aí para tocar a operação da World Tennis de e-commerce. E ali foi um aprendizado novo, porque estava falando de vestuário, né? Eu sempre trabalhei com eletrodoméstico. Eletrodoméstico eu conheço bastante. E eletroportáteis, então falar de liquidificador é comigo mesmo, né? Conheço bastante. E lá na World Tennis eu estava vendendo tênis e a parte de vestuário com o Mega Leilão, que era a empresa que fazia toda a parte de esportes, como camisa de time, bola, acessórios esportivos, enfim. Tudo que é vestuário para a área de esporte. Ali foi um aprendizado também bacana, porque já era uma estrutura consolidada, mas ainda
estava com os processos bastante atrapalhados, então teve que ter um ajuste de processo. E aí eu acho que a matemática, que é a minha formação, né, e a lógica da programação, me ajudou bastante nessa questão de como azeitar as coisas, como a gente colocar um processo ali que a gente consegue tirar o melhor proveito e eficiência daquilo. E aí fui indo. Não sei se eu vou responder tudo numa pergunta só, mas eu tô seguindo aqui no improviso, no bate-papo. E o que que eu aprendi ali na World Tennis, né? A World Tennis ali sim tinha um sentimento muito maior de dono, porque tinha uma equipe grande, uma responsabilidade, um faturamento ali do grupo grande também, e de algo novo ainda para o grupo, né? De falar de loja virtual, né? A gente chamava de loja virtual na época. E foi ali que também que eu aprendi muito a mexer com outras plataformas de e-commerce, porque naquela época até então não existia ainda muitas questão dessas grandes marcas que tem hoje, Vtex, Shopify, e se trabalhava muito com a Rakuten ainda, que era a antiga Ikeda, e a gente falou, bom, vamos colocar isso em Magento, porque é open source, estava, né, bombando esse negócio de open source, e fomos para o Magento. Ali eu tive que de novo sentar, aprender, ver como que esse negócio funciona na prática, e quais cuidados que a gente tinha que ter, e principalmente com a migração. Porque imagine que é um site que vivia de orgânico, né? Eu não fazia a mídia paga. Como que não perder o orgânico se eu estou mudando toda a parte estrutural do site? Os diretórios não batem mais, as descrições não são as mesmas. É outra coisa. Então ali a gente tem que fazer todo um processo ali de aprendizado também, de como montar um robô para poder não perder o orgânico, enfim. Então foi uma experiência muito bacana com o Magento, acabei virando especialista nesse produto na época. E foi uma das portas de entrada para ir para a ASUS, porque a ASUS precisava de alguém para tocar, subir o e-commerce deles no Brasil, e era obrigatório que fosse Magento. E aí eu falei, pô, acabei de passar por uma escola super boa aqui, então, foi a World Tennis. E aí então, antes da World Tennis eu fui para uma outra empresa de eletrodoméstico, era um ex-diretor da Philips também, fiquei lá por uns 4 anos e meio mais ou menos, até que a ASUS me deu o convite para subir o e-commerce. E aí também foi muito bacana, a gente subiu em tempo recorde, né? A gente fez em 3 meses a subida do site, já estava vendendo para os funcionários primeiro para fazer um teste. Mas por quê? Porque essa experiência que eu carreguei lá da World Tennis de subir desde o zero, montando um RP que tinha toda a interligação com o Magento, desde a subida de cadastro de produto até o Pick and Pack. Então a gente montou um sistema de Pick and Pack já integrado com o Magento. Então uma das minhas cláusulas para eu entrar na ASUS, falei, vai ter que ser do meu jeito, eu ponho em 3 meses no ar, se for do meu jeito. E foi. Eu lembro do Teranês falar para mim, pô, Oriol, pode ter carta branca aqui. E aí foi isso mesmo. Consegui em 3 meses colocar no ar um site que hoje acho que é um dos principais canais de venda de principalmente celulares, né? A ASUS cresceu muito nessa questão de celulares, vendia bastante. E tudo orgânico, né? Existe não é uma sociedade, mas existe um grupo que ama essa marca, principalmente de nerds, né, de TIanos, que curtem muito essa marca. Então a gente avisava que ia cair os preços, as pessoas bombavam de cair o servidor. Aí vem um aprendizado 2, né? Como não deixar o servidor cair, né? A gente não esperava uma audiência tão grande assim. A comunidade, né? Era forte ali, muito, né? Forte da ASUS, é impressionante. Por quê? Porque a placa-mãe, principalmente de gamer, né, tem o Republic of Gamers, que é da ASUS, que é o ROG. E a placa-mãe é muito famosa mundialmente. As máquinas de gamer hoje, as melhores placas-mães são da ASUS. Então existe, você imagina, pô, se a placa é boa, imagina um celular, como que vai ser, né? E realmente existe um que é muito bom, que chama ROGS, que é muito bom, eu tive 2 já. Eu já tive também. É muito bom esse Eu já tive também, muito bom. Pra quem gosta de coisa rápida, né? Quem é de TI não gosta de coisa lenta, né? E aí ali tem 16 de memória RAM, enfim, vou ficar falando dessas especificações, mas é um celular muito parrudo. E aí o servidor caía, né? Quando a gente colocava assim, ó, vamos abrir a loja com 50% de desconto no horário tal, e lançava um post no Facebook no orgânico. Eu tinha mais de 6 mil acessos tentando comprar. O problema não é os 6 mil acessos, que é pouco, mas é os 6 mil acessos querendo comprar, era um problema. E aí foi quando a gente aprendeu a modular o e-commerce. Então, salvo os pedidos, depois eu passo o cartão, depois eu vou passar o antifraude e assim sucessivamente. Então a gente foi aprendendo a fazer isso. E ali foi uma passagem rápida, porque a ASUS é uma empresa taiwanesa, ela está aqui no Brasil,
mas não que é uma empresa ruim, é uma empresa boa. Agradeço até hoje, tenho gratidão por todos que eu passei. Só antes de você avançar, porque tem uma coisa que eu achei interessante aqui, que eu acho que é para mim um dos pontos que pode ser insights legais para quem tá ouvindo a gente. Tu fala assim, ó, de empreender, é tudo e-commerce. Não é, porque uma coisa é empreender, que tem que também vender, tem que também entregar, tem que emitir a nota, tem que entender o jurídico, o financeiro e tudo mais. Aí tu saiu e foi ali para uma empresa que em tese é lojas de rua, óbvio que são franquias e tudo mais, e começou a sua loja virtual. Empresa de dono, né? Naquele momento, não sei se ainda é, mas o Hortênis, empresa de dono. Aí tu muda para um ambiente ali que é uma empresa multinacional que está começando já com regras restritas e já com uma comunidade. Só nisso a gente já percebe uma mudança de cenário que, né, de empreender para, mesmo que seja o e-commerce, para trabalhar para uma empresa local que está começando, para uma empresa global que tem padrão, bastante grande. Só que você me trouxe uma coisa que me pareceu interessante no papo, eu queria ver se isso é um insight para quem tá nos ouvindo. Várias vezes você voltou assim, não, mas daí eu entendi o processo. A gente está começando a entender o processo. Voltando lá para aquilo que você falou para o Senai, para quem quer mudar de carreira, talvez o fato de que ajudaria essa pessoa a ter coragem seria falar, cara, se você conseguir mapear o processo de onde você está e de repente fazer um deparo do processo para onde você vai, isso te ajuda a fazer essa transição? Esse é um insight possível a partir do pouco que você contou até agora? Um bom insight esse. Não estava preparado para isso ser um insight, mas realmente conhecer, o fato é conhecer o negócio antes para você tomar a decisão. Mas tem um ponto importante de tudo que você falou agora, que aí é um insight. Uma das coisas que fez eu mudar de empresas várias vezes, primeiro que eu sou um cara inquieto, né? E estou sempre antenado. E eu sempre costumo dizer o seguinte, cara, é sempre bom ouvir como que está lá fora o mercado. E eu não tenho medo daquilo que eu sou especialista, porque teve um momento na minha vida que eu falei assim, o que eu amo fazer é digital. O que eu amo, e-commerce digital é a minha vida. Então eu vou me especializar nisso. A partir desse momento que eu coloquei esse ponto na minha vida, eu falei, eu vou me especializar nisso, seja qual for o ramo, eu vou. E aí existe um ponto fundamental nesse eu vou, que é a coragem. Poucos têm esse culhão de tomar uma decisão de sair de um lugar que você já está confortável, que você já conhece, e eu não gosto de coisa confortável. Eu tenho um pouco desse viés de não ficar confortável muito tempo. Mas a coragem é um ponto importante. Primeiro é acreditar que você tem conhecimento, que você se especializou, que você conhece. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto para mim é a coragem de fazer essa mudança e de querer aprender uma coisa nova. Eu sou louco por aprender coisas novas, né? Eu sou super autodidático, né? Eu toco violão desde os 10 anos, nunca fiz aula, sou canhoto, toco destro. É a vontade de querer aprender. E aí descobri lá na frente, porque assim, quando eu escolhi o digital e o e-commerce para minha vida, que eu gosto muito, eu amo esse negócio todo, eu falei assim, como é que eu me mantenho atualizado nisso? Dá para o tempo todo ficar fazendo curso, o tempo todo pagando um MBA, sou formado na FGV também, em marketing digital, que foi um desses pontos, eu preciso me especializar, vou até o final lá. Eu fui dar aula. Então uma dica também interessante é como que eu me mantenho atualizado no mundo de hoje, onde esse mercado é super volátil. É dar aula. Dar aula me obriga a estudar, a pegar matérias que às vezes eu nem domino, eu preciso estudar muito e ir atrás, e aí usar a autodidática para isso. Ou fazer um curso, e a gente aprende mais ensinando. Isso faz parte até de uma pirâmide do aprendizado, né? A gente aprende mais ensinando. Então isso eu mantenho para mim hoje. Primeiro que eu gosto de dar aula, né? Dou aula não pelo fato de eu vou ganhar alguma coisa ou nada, é pelo fato de que realmente isso me mantém vivo e me tira da inércia. Acho que é um principal ponto aqui. Então para mim é isso, coragem, inquietude, né? De eu não ficar num mundo muito confortável e acreditar naquilo que você estudou e naquilo que você é especialista. Você concorda comigo? Porque o Carlos aqui também, acho que a carreira dele é mais simples, né? Ele foi goleiro profissional, é meu sócio empreendedor e também dá aula na SPM. Então não, é mais simples, né? Não, óbvio, não tem... Você concorda que dar aula ajuda, Calil? Totalmente, assim. E o Rio tá falando muito dessa transição. Ele falou lá de quando ele entendeu muito processo, né? E ele tem uma característica de ser um líder, a parte de se adaptar, né? Do líder e o conhecimento como base, de ir sempre atrás do conhecimento. E ser professor é um desafio
enorme, assim, né? É muito legal, né? Você conseguir ter toda a interação ali, mas como a gente aprende antes da aula e durante a aula, que você aprende muito, porque aí você começa a escutar experiências de vários negócios, né? E aí eu queria puxar já essa experiência de vários negócios para você continuar um pouquinho ali. Você também foi para o mercado imobiliário, né? Outro baita desafio, totalmente diferente. Esse foi um dos mais difíceis para mim, esse. Mercado imobiliário? O mercado imobiliário, porque assim, eu lembro até hoje, eu fui fazer a primeira entrevista, a pessoa me explicou o que era para fazer. Mas o que mais me chamou a atenção na entrevista foi, é o meu perfil de e-commerce? Ela falou, é. Mas o que eu vou usar meu perfil de e-commerce no mercado imobiliário? E ela tentou me explicar, eu não entendi. Até então, eu lembro que eu voltei para casa e falei assim para minha esposa, olha, fiz a entrevista lá, mas acho que não vai dar em nada, porque até então eu não entendi o que tem a ver com a minha parte de e-commerce. Como eu falei lá no início, eu sou especialista nisso e não queria perder mais isso, né? Queria estar sempre nessa área. Se eu vou mudar, é para mudar para a área que é ou que seja digital ou que seja e-commerce. E aí, achei que não ia dar nada, de repente recebi o convite para voltar. Aí fui falar com a pessoa da área. Aí a pessoa me explicou, eu comecei a entender mais ou menos. E ainda continuei com dúvida. Falei, acho que não vai pegar nada. Me ligaram de novo, falou, Rio, agora é com o presidente. Aí, falei, então ficou sério o negócio. E eu não estou entendendo nada. Bom, final das contas, fui contratado. Acho que passei 10 dias mais ou menos, as minhas primeiras 2 semanas, vamos colocar assim, eu não estava entendendo nada que eu poderia ajudar ali. Mas aí eu tive um insight, falei, bom, vamos começar do começo? O que é começar do começo? Pegue os dados e analise. Eu sou um cara analítico, até por conta da formação matemática. Peguei os dados, consegui, sentei num sábado tranquilo em casa e eu comecei a olhar. E aí descobri, falei, pô, já sei por onde começar. Mas no final das contas, o que eu teria que tocar ali como e-commerce de verdade? Era fazer um marketing digital para atração de leads, tanto para lançamento de produto para os produtos que estão em estoque, fazer um insight sales desse lead, porque aí o lead entra por chat, por telefone ou por e-mail, e naquela época não tinha WhatsApp ainda, e a gente fazia a gestão disso. Quando o cara está quente, mandar para o plantão e o plantão fechar a venda com o corretor. Esse era o meu grande papel ali. Na verdade, gera o lead, né? Tu não vai fazer o ciclo inteiro nesse caso. A gente fazia até o meio. Vamos dizer assim que o lead quente era o que a gente mandava. O grande diferencial nosso lá nessa época era esse modelo que os outros players não faziam. Qual que era o modelo? Uma coisa é receber o lead. Aí esse lead ele era recebido por quem? Pelos corretores de plantão. O corretor de plantão ele não tem um treinamento para atender um CRM. Porque ele está preocupado com a venda, de estar lá no produto, enfim. Não está o tempo todo conectado para atender um chat. O chat ele exige que seja imediato o atendimento. Então a gente montou uma área onde eu tinha os meus meninos, sempre chamo de meninos, né? Quem trabalha comigo sempre vai escutar isso aí. E eles atendiam ali desde as 8 da manhã até as 11 da noite. E das 11 da noite até as 8 da manhã era robô que atendia. Então as pessoas já entravam no chat e já era atendido imediatamente. E cada um tinha a sua carteira. Então o sistema tinha essa inteligência de sempre cair. Se eu estou logado e era um cliente que está voltando e era meu, ele cai para mim aqui já o chat. Ele tirava toda a informação que o cliente precisava, passava informações do empreendimento e quando o cliente ele sentia que estava quente, que era um dos status que a gente tinha ali no CRM, ele encaminhava esse cara, esse cliente, esse prospect, pro plantão. Aí que entrava o papel do autônomo ali, do papel do corretor. Aí o corretor já tinha tudo no CRM que foi conversado com ele tinha que só o quê? Mostrar o produto, o empreendimento decorado, fazer a venda. Então esse era um grande diferencial, tanto que mais de 50% da venda passava pelas nossas mãos. Ali. Era bem, e lançamento também. A gente conseguiu sair de um share de 20, quando eu entrei lá, para 55, 56. E é um modelo campeão, tanto que entraram outros players no mercado, oferecendo ferramentas de CRM que oferecia esse serviço. Já virou produto. Virou produto. Mas hoje o marketing digital dentro do mercado de real estate, de mercado imobiliário, hoje é o que mais tem efetividade em relação aos demais canais. Porque até então o plantão enchia. Hoje não enche mais. Quem leva as pessoas para o plantão é quando o cara acessa no online, conversa com alguém, então agora me interessei, eu vou lá. E ele agenda essa visita. Então esse comportamento no mercado mudou bastante esses últimos anos, né?
Até porque antes você via muita coisa do tipo, visite e ganhe cerveja, visite e ganhe picanha, visite... Aí continua ainda, né? mas esse cara é um lead horrível e caro, né? Porque o cara não tá indo lá pelo produto, ele tá indo lá só pelo brinde, né? Só que agora, para ir receber esses brindes, é obrigatório um agendamento antes. Né? Assim, algumas empresas já fazem isso, que esse é o jeito mais inteligente de levar o produto. Você já faz uma triagem. Já faz uma triagem. E a gente usava muito também o digital nessa época, ainda usam, né? Mas, por exemplo, a panfletagem ela funciona super bem também no mercado imobiliário. Os corretores ali no Farol, a gente vê até hoje isso. Né? E a gente usava muito a questão da netnografia, que é a etnografia na internet. Então eu mapeava onde as pessoas davam mais check-in para colocar os corretores lá. Então a gente conseguia, já naquela época, ainda não existia essa questão do Omnichannel, mas a gente já trabalhava dessa forma, isso falando lá de 2014, 2015, 2016, parece que é recente, mas o Omnichannel a gente vive, na verdade, faz pouco tempo, né? Essa questão do Omnichannel. E a gente já se aproveitava bastante das ferramentas online para o offline. Ô Rio, é interessante, você falou bastante, assim, deixa muito claro, assim, da sua trajetória, o conhecimento técnico que você tem, e aí a confiança de conseguir fazer isso em qualquer lugar, né? E aí você traz sempre o conhecimento do negócio, né? E aí usa o conhecimento técnico como meio. E o que a gente vê muito, e até o Marcel falou em um evento que faz uns 3 meses, né, Marcel, que você falou que o grande problema dos projetos não está no técnico, né? Você trouxe umas pesquisas, se você quiser até citar. A pesquisa não é minha, a pesquisa foi encomendada pela Amazon. Pela Amazon. Sobre transformação digital. Aí tá lá, os 12 grandes problemas que os projetos de transformação deram errado, transformação digital. E aí você vai olhar, cara, um é técnico. De 12 grandes problemas, um é técnico. Até porque é de dentro para fora que começa esses projetos. Exatamente. Né? Aí, exato. E aí eu queria puxar esse item, assim, porque tem muita gente que tem a dúvida ali, de quando está seguindo a carreira técnica, se apaixona pelo técnico e às vezes não gosta, às vezes fica em dúvida do como aprender negócio, né? Porque é isso, a gente está na carreira técnica para resolver problema de negócio, né? E é o que você falou até agora e é por isso que você foi tendo essa trilha, né? Como que você vê a parte de conhecer negócio para essa pessoa que ainda não descobriu, assim? Qual que seria a dica? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Eu tenho um exemplo aqui bem recente. Eu fui para negócios imobiliários no banco até o convite do ex-presidente da Gafisa, né, que hoje é um dos diretores para mercado imobiliário, negócio imobiliário. E ele sempre falava isso para mim nos feedbacks, falava assim, Rio, seu conhecimento, você tem muito, cara. Agora vamos aprender negócio. Como que a gente aplica isso nos negócios? E isso abriu a minha cabeça. E o fato de eu ficar 3 anos ali em negócios imobiliários para depois ir para o negócio digital, que aí sim é onde eu estudei, que eu tenho conhecimento, me especializei, enfim. Estou aprendendo ainda o mercado financeiro, que é um pouco diferente de tudo que eu já fiz. Tem, por exemplo, o Lead Ads não funciona no mercado imobiliário, no mercado financeiro, que funciona para vestiário, por exemplo, ou para vestuário ou para celulares, enfim, para eletroportáteis. Então tem grandes formatos que funcionam para um, que não funcionam para outro e estratégias diferentes. Mas uma das coisas interessantes que eu aprendi, né, nessa passagem com o mercado imobiliário foi de ver negócios, cara. E aí, como que eu busquei esse negócio todo aí? Primeiro é leitura. Então eu uso uma ferramenta, cara, do Google, acho que poucas pessoas usam isso, mas é o Google Alerts. Então eu tenho o meu clipping, que é meu pessoal, que eu recebo todo dia de manhã no meu e-mail, as coisas que eu quero ler, o que saiu na imprensa, onde eu coloco o tag ali, as palavras que eu quero que ele busque. Isso é um item interessante para a gente colocar. Tem o próprio clipe da empresa, que é importante, eles trazem outros cenários de negócio no mercado. E esse meu chefe, ele me passava muito conteúdo. Olha o que estava fazendo lá nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo desse negócio aqui, sei lá, olha o estudo que Harvard trouxe sobre esse ponto de vista. Tal. Essa busca constante ela é muito importante para abrir a mente, para a gente poder sair da mesmice. A gente ouve muito, isso em qualquer empresa, sempre foi assim. Eu odeio essa frase. Odeio essa frase. A gente pode mudar sim, pode sempre melhorar, ganhar eficiência, pode ser ou pelo lado TIano, ou pelo lado de processo, melhoria de processo, ou algum lado a gente consegue mudar a eficiência de qualquer coisa, seja ela por tecnologia ou seja ela por
por processo, ou seja ela por pessoas. Eu quero pegar um parênteses, você falou de olhar histórias e depois trajetórias e depois falou bater perna, né? Tem um cara que eu adoro, meu amigo LG, que já foi na Natura, já teve na Ace muito tempo, fez história lá na Ace Cortex e agora tá na CIMED. E aí, ele é um cara que sempre fala, não, tem que ir a campo, tem que ir a campo. Disso que eu falo assim, é fácil você falar que tem que ir a campo, você vai para ver startup. Aí, hoje, antes de entrar aqui, a gente começar a gravar, eu abri o Instagram de besteira. Cara, ele tava em Carapicuíba, andando no meio da periferia para ver como é que tá o produto na farmácia, entender como é. Quer entender um negócio de verdade, você tem que ir onde ele tá. Não pode. E assim, muitas vezes não tem glamour, né? Muitas vezes não vai ter, assim, um dado confiável o suficiente que você vai poder passar o final de semana, quando você falou ali, olhar o dado com calma. E aí tem que fazer isso, tem que ir pra rua, tem que. Se não tiver interesse genuíno, o teu conhecimento, né, para entender o negócio, o conhecimento técnico muitas vezes fica inócuo, né? A pessoa não vai. E aí você olha pro glamour do outro, mas não vê o resto que ele tombou e fez para fazer acontecer, né? Eu acho esse. Até dando um gancho da última pergunta aqui com o que você falou agora. Então, esse olhar de negócio faz muita diferença hoje no digital que eu tô lá. Porque eu consigo aplicar o conhecimento que eu tive do lado de negócio do banco, que é cuidar de produto, de cuidar de canais diversos, né? Então, tá falando de pelo menos 3 canais ali. E como que eu aplico isso na técnica? Como que eu aplico isso na hora de selecionar um público? Como que eu aplico isso na hora de ver uma comunicação, de ver uma imagem, de ver uma peça montada? De como eu vou na mídia paga para colocar essas peças. Então isso ajuda bastante, porque as pessoas elas ficam naquele mundinho ali do ROAS. E o spread disso, como é que tá? Esse é negócio, é ver o PNL completo, a gente ter o conhecimento do todo, onde que a gente está mexendo. Será que a gente conseguiria mexer um pouco mais aqui, entregar um pouco menos de spread, mas crescer, ter mais escalabilidade ou não? Será que é possível? Então ter esse conhecimento um pouquinho mais profundo de negócio é super importante para mim para aplicar no digital hoje e trazendo isso para o meu time, né? Para a gente sair um pouco só do trading case e do ROAS, né? Quando a gente fala de mídia paga aqui, só para exemplificar, a gente também entender um pouco mais desse negócio de público, de como que funciona no canal externo, como que funciona no canal interno, que é a nossa rede, como que esse produto ele reverbera ali dentro, funciona, o que não funciona, isso a gente pode aplicar também no mundo online. Então, é muito importante esse conhecimento de negócio para a gente não ficar restrito só ao conhecimento, à técnica, e a gente conheceu todo, porque sempre você vai achar uma aresta ali que você não estava cobrindo, não pensei nisso. É aí que vem os grandes insights. É quando você abre a mente olhando para o negócio e fala, puta, aqui dá para encaixar isso aqui, se eu fizer isso aqui de ponta cabeça vai funcionar melhor. E a maravilha do digital é o teste, né? Eu vou dar um cavalo de pau na pauta, que eu preciso fazer uma pergunta para vocês dois agora. Porque eu adorei isso. Maravilha é o teste, é conhecer, é aplicar. E agora tu trouxe o time para o jogo. Então, eu falo, eu pergunto isso, eu pergunto aquilo. Trabalhou com vários times diferentes, com maturidades diferentes, ao longo da carreira. Então aí já tem muita gente. O Carlos hoje tem um pouco mais de 200 de pessoas na estrutura dele. É muita gente. Vocês dois têm carreiras, e não por acaso eu pedi para os dois irem no mesmo dia, bastante heterogêneas, com conhecimentos diferentes, que vieram de lugares diferentes. O skill, não brinquei com o Carlos do goleiro, mas o skill de liderança dele vem do esporte, a disciplina vem do esporte. Claramente, eu já vi você tomando decisão, a gente conversando o que tem que ser feito, chega muito rápido nas coisas. Tá. Só que na hora que você tá chamando um time, que muitas vezes a gente tá formando gente e tudo mais, como é que vocês fazem para ponderar isso? Porque tem que formar a pessoa, mas você já entendeu. A decisão já está clara, ou você conseguiu fazer uma sinapse por causa do repertório, por causa daquilo que a tua experiência já traz, que de repente a pessoa não vai conseguir fazer. Como é que vocês lidam com isso? De muitas vezes, a alavanca que você poderia ter, pelo repertório que você já tem, ela poder te colocar numa coisa mais rápida, mas você talvez tenha que desacelerar a ação para conseguir trazer todo mundo junto. Como é que vocês veem isso? O primeiro, então? Vamos lá. Eu acho que tem um ponto que, quando você é um líder de um time muito grande, você tem que fazer a máquina funcionar sozinha, né? Então é bem esse ponto que você trouxe. Não adianta você se colocar à frente de tudo, trazendo a solução, mas você precisa fazer com que o time chegue lá. Eu acho que tem um ponto muito específico, é fazer o time enxergar o próximo passo. Que é algo super difícil, né? E quando você está pensando ali no desenvolvimento de pessoa,
ela quer crescer, né? Todas as pessoas querem crescer, só que a gente passou por isso, a gente não sabia qual era o próximo passo, né? A gente não sabia a complexidade de estar no próximo passo. Então, eu me pego muito nisso, assim, de conseguir abrir a mente do time, né? Criar ferramentas para que o time pegue um atalho para descobrir o que é o próximo passo. Então, quando você está numa situação super complexa, que você sabe a resposta, a gente tem que usar uma ferramenta que é super simples também de conhecimento, que é a pergunta, né? Então, como que a gente consegue criar perguntas? A gente participou de um evento junto, né, do Salib, que era as perguntas transformadoras. Como que a gente melhora realmente as perguntas para que essas perguntas façam o time enxergar esse próximo passo? O time conseguir encaixar ali, o time ser criativo. Como o time vai buscar a solução? Porque o próximo desafio, o próximo problema, a gente pode não estar na mesa, né? E a gente não vai estar em todas as mesas. Então, eu busco muito essa ferramenta de questionar o time, para o time sozinho encontrar essa engrenagem para a coisa funcionar sozinha. Acho que esse é um ponto bem importante, assim, de conseguir fazer as pessoas enxergar o próximo passo, conseguir pegar esse atalho para o próximo passo. Acho que até por uma questão do aprendizado, né? A pergunta para mim você foi no cirúrgico aqui na sua fala, é perguntar, é estimular as pessoas a descobrirem como fazer depois. Eu tinha um chefe que eu levava um problema para ele e falava assim para mim: Rio, como você resolveria isso? Eu falava, faria isso, isso, isso. Ele falou, então faça. Eu falei, cara, eu fui lá para pedir um conselho, para ele me dar uma solução, e eu dei a solução e ele falou, faz. Então eu estimulo muito isso com o meu time, de fazer essas perguntas assim, como que você faria para resolver esse negócio? Isso, isso, isso. Justamente para a gente não tomar a frente. A gente só toma a frente, obviamente, quando precisa, tem um tempo curto ali, você precisa tomar uma decisão rápida, e talvez a experiência que a gente tem em bagagem, a gente vai ali, já passou por aqui, e fala, vai por esse caminho que vai dar certo. Mas na maioria das vezes eu estimulo bastante. E eu tenho um outro lado também de querer ensinar. Então esse lado do professor, eu acabo às vezes sentando, ensinando. E eu faço uma vez por mês com a minha equipe, como que a gente chama, direto dos diretos, lá no banco. Você pode pôr o nome que quiser. É onde eu ouço bastante a equipe para poder sentir esse pulso do time, o que está faltando, o que eles querem ver. E eu sempre trago temas para poder deixar eles mais pensando. Então, por exemplo, como que é o protagonismo no trabalho? Como que eu pratico isso aqui dentro? Então, eu trago algumas armas ali para eles usarem. Como que a nossa mente funciona, que é a parte de neurociência que eu amo muito. Então, eu gosto e passo bastante essas coisas para eles, de neurociência, através da neuroplasticidade, que é um negócio fantástico também. Então, eu acabo passando para eles e sempre isso foi que você vai plantando uma sementinha na mente de cada um, né? E você criar esse momento para o time falar também. Então, do mesmo jeito que eu dou, eu recebo. Isso cria um ambiente saudável, que as pessoas começam a se confiar mais em si e no time também, porque eu acho que também tem que ter essa questão do time. E eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs. Achei que eu não ia falar dele hoje, mas eu não tem como, sou um fã número 1 desse cara. Ele falava assim: se eu contratei e tiver que dizer o que você tem que fazer, contratei errado. Então eu sou muito dessa filosofia também. Então por isso que eu estimulo muito a pergunta: o que você faria para resolver? Acho que esse é um caminho. E não tomar a frente sempre, porque senão a gente não faz o que tem que fazer do que está designado a nós, né? Só que você tem que poder errar, né? Porque se a pessoa... Eu acho que essa coisa do Steve Jobs, tem muita gente que quer fazer uma coisa, mas daí o cara erra, você dá porrada. Não, amigo. Você tem que deixar a pessoa poder errar em algum nível, senão isso não funciona. Estimular essa parte da tolerância, né, a um erro, e aí eu já vou puxar já para o seu novo desafio, né? A gente falou, você acabou já soltando ali, né, já do seu desafio atual do banco, e hoje você vem de uma estrutura que toca um negócio gigante, né? Com uma quantidade de dados enorme. E aí você falou de mídia paga, e eu sei que você é um cara que acredita muito nessa estratégia totalmente conectada, que é o que realmente funciona para valer. E você citou o orgânico, né? Então, como que você vê hoje a maturidade do mercado em relação a esses temas que você conseguiu juntar na sua área e você toca essa estratégia totalmente alinhada, mas como que você vê, passou por diversos e-commerces aí, como que você vê a maturidade do mercado
quando o mercado ainda separa essas estratégias? Cara, eu acho, essa é uma ótima pergunta, uma ótima reflexão que a gente faz aqui, né? Passando aqui um filminho na minha cabeça. Todas as empresas que eu entro falam, não, aqui vai ser, a estratégia não está bem azeitada, vamos fazer um digital de A a Z, né? E realmente a parte de orgânico sempre é deixada para trás. Tem até uma coisa que a gente faz pouco também, e que deveria fazer mais, que é o Green Media. A gente faz muito pouco disso. E eu sou muito fã dessa parte de SEO, né? Eu acredito muito nesse pedaço da mídia. Acho que ele compõe, não é só a mídia paga, não é só ter uma boa LP, né? Eu tenho que ter o SEO aqui por trás, eu tenho que ter uma estratégia de conteúdo por trás. Eu dou muito valor para esse negócio. E eu acho que a maturidade das empresas ainda não entenderam ainda para que serve o SEO. Eu acho que ainda tem tá andando, cresceu bastante, se fala mais, mas se usa pouco ainda. A minha opinião ainda. Poucos profissionais dão ainda valor para esse negócio. Fica mais no dia a dia da mídia paga. E esquece nesse outro lado aqui do SEO, que é tão importante quanto a mídia paga, né? Então acho que ainda o mercado amadureceu, mas não está ainda no que eu acho que deveria estar. Porque ainda me assusto quando eu vou conversar com alguém de outros mercados ainda e falo, pô, eu não faço essa estratégia de SEO. Tem que fazer, né? Tem vários caras bons aí no mercado para você seguir e ler, né? O Neil Patel, que é o guruzinho lá do Google, que eu acompanho. Tem um outro cara que eu gosto muito também, que é o Seth Godin, que é um cara que é o pai do marketing mais digital agora, em relação ao Philip Kotler, né? Isso é interessante ler também, quem nunca leu, super importante ler esse livro do Administração de Marketing, que é a capa preta. Mas o Seth Godin, ele traz uma coisa mais atualizada e mais digital, né? Então, são livros bons também para ler. Gosto muito de ler também, esses livros aí eu devoro. E o Neil Patel, ele traz bastante insights em relação ao SEO, da importância que tem esse negócio pro conjunto da obra ali, né? Mas eu ainda acho que o Brasil ainda está imaturo. Acho que duas coisas imaturas no Brasil ainda. Embora dentro da América Latina é o que mais está conceituado, está ali no auge ali nas questões digitais, né? E de e-commerce também. E na Philips eu tocava América Latina e você pega o Chile e está super atrás. São duas coisas que eu acho. SEO é uma delas e a outra é atribuição de mídia. Esses são dois pontos ainda para mim que a gente bate cabeça, a gente toma decisões erradas por não saber fazer atribuição de mídia. Então esses são os dois pontos para mim ainda que eu acho o Brasil imaturo ainda. Atribuição de mídia é algo que a gente fala muito, né? Não só atribuição, mas incrementalidade, MMM, né? O Market Mix Modeling, e a gente se depara com essa maturidade do mercado ainda, né? Engatinhando. E aí uma percepção nossa como consultoria é que as empresas ainda estão muito ciladas, né? Então a gente tem ali o time, o Martech ali, né, que reúne a parte de mídia ali, a parte de analytics também, automation, e a parte tecnologia está afastada, e às vezes a parte do marketing mesmo, planejamento ali das campanhas também estão afastados, então a gente tem essa dificuldade de unir as coisas. Para medir tudo isso, assim, o que você hoje acredita, assim, como quebrar esses silos? Acho para ser mais direto, assim, porque isso é um problema geral. Eu acho que escutar de você isso, como quebrar esses silos, e aí eu tô falando no geral, do que você enxerga no mercado mesmo. Você usou aí uma palavra interessante que é como juntar todo esse negócio, né? Todo esse troço aí, vamos dizer assim. Acho que o método ágil hoje ajuda bastante nessa questão, desde que você tenha equipes multidisciplinares. Eu aposto muito nisso, você tem o cara de marketing, que é o cara de atração, de comunicação, eu vou ter o cara de dados, que é super importante para que você seja data-driven ali nas decisões que você vai tomar, você tem o cara que vai gerir o negócio, que é toda a jornada, que é o Journey Customer ali, que vai ficar olhando só a jornada do consumidor, você tem o cara de TI, que é o cara que vai estar ali do lado, porque assim, o TI, isso é uma mindset digital ainda que está muito a construir ainda no Brasil. O TI hoje virou o cara da máquina. Meu notebook está falhando, meu notebook não liga mais. Não é o cara que participa das decisões quando a gente vai falar de software, quando a gente vai falar de uma mudança no sistema,
né? Isso aqui deveria estar junto. E é assim hoje. A realidade é essa, né? Hoje virou hardware. E a parte de software? Se a gente está num momento de transformação digital, a gente fala tanto disso hoje, mindset digital, e a gente não traz esse cara para perto. Então essa multiplicidade de áreas, de disciplinas dentro de um mesmo local, em prol de um negócio, de fazer aquele negócio acontecer, é o que eu acredito hoje. Para mim esse é a gente quebrar esses silos aí que você colocou. Ser multidisciplinar, ter esses times, né, totalmente conectados, com o mesmo objetivo, né? Quando você tem essa squad ali multidisciplinar, você tem um mesmo objetivo, né? Você tem um cara de tecnologia pensando no quê? Realmente no seu objetivo final ali, rentabilizar, gerar mais conversão, né? Olhando para indicadores mais estratégicos. Aqui, no final, você trouxe um problema que o pessoal imagina que ele é essencialmente técnico, né? E como quase tudo do que a gente falou hoje aqui não é essencialmente técnico. A gente falou, aí a gente foi para gestão, liderança, organização. Tecnologia se tem para resolver os problemas, muitas vezes não se tem, é uma organização para fazer acontecer. Mas, gente, infelizmente, a gente chegou ao fim do programa de hoje. Viu? Obrigado pela aula, eu acho que foi muito bom, foi um papo fantástico. Eu me assustei quando falaram que a gente estava estourando o tempo já. Mas, assim, certamente, já falou que é professor, vai ter gente que vai querer até fazer curso, não tenho dúvida. O pessoal vai querer seguir, vai querer ir atrás para entender, conhecer mais, ouvir mais do conteúdo que tu gera. Quais são as redes para se comunicar contigo? Eu tenho o LinkedIn, que é rodrigo.rio. E aí Rio é R-O igual Rio de Janeiro. Igual Rio de Janeiro. Esse aí podem me seguir lá, sou bastante ativo. Então é isso, gente. Chegou até o final. Você teve insight, dá 5 estrelinhas pra gente, segue aí, manda pra um amigo que vai valer a pena. Obrigado. Valeu, carinho. Obrigado. Valeu.